Olá, amigos do Conexões Humanas. Sejam bem-vindos a mais uma reflexão aqui no canal. E hoje eu quero compartilhar com vocês um relato de um seguidor que chegou até mim e que me deixou assim bem pensativo. Então é a história de um homem que hoje, com 51 anos de idade, que ele viveu na pele uma injustiça que muitos de vocês que me assistem também pode estar enfrentando uma situação dessa agora, ou então que isso venha a ocorrer futuramente. Então, esse relato é sobre integridade, traição e, acima de tudo, sobre o tempo, que é o senhor da razão. Então, muitas vezes, uma instituição religiosa, ela tenta esconder ou até romantizar o que acontece nos bastidores. Mas aqui eu procuro sempre jogar a real com vocês. Então, por que o homem honesto, o homem que tenta fazer o certo, muitas vezes ele é o mais punido dentro do sistema, né? É algo assim que acaba deixando a gente confuso com isso. Então, deixa eu contar aqui para vocês o que aconteceu com esse seguidor, certo? Ele conta que aos 20 anos, ele estava morando no Uruguai, e ele era assim um jovem exemplar na igreja. Ele cresceu num lar cristão. Ele era músico na igreja, ele levava a sério principalmente o princípio de se guardar para um casamento. E ali ele tinha uma namorada que também era da igreja. Então ele respeitava muito ela e valorizava ela. Mas qual que foi o prêmio dele por ele ter sido assim um homem de caráter? Ele foi ridicularizado, pessoal. Essa namorada traiu ele com um rapaz que não queria nada com nada. E a justificativa dela foi a seguinte: que ele era correto demais. Então, ela trocou ele pela, pela emoção do erro. E aí, desiludido com essa hipocrisia, ele acabou saindo da igreja. Ele foi viver a vida, conhecer o mundo, passou a beber, sair com mulheres aleatórias. E aí que vem a parte bizarra dessa história. Quando ele se tornou esse homem aí do mundo, aquela mesma namorada que o desprezou por ele ser um cara correto demais, ela passou a procurar ele, porque ela queria o homem que ele se tornou agora, e não aquele cara íntegro que ela conheceu lá na igreja. Então, a gente fazendo aqui uma análise assim nessa inversão de valores, olhem só o perigo dessa dinâmica, pessoal. O sistema muitas vezes empurra o homem para o erro, porque o próprio sistema ele não valoriza essa tal virtude. Então, quantos de vocês assim já se sentiram invisíveis ou desprezados por não serem, né, malandro? Então, a verdade que ninguém te conta é que em muitos ambientes a aparência ali de santidade vale mais do que o caráter real da pessoa que ali está. Então, a mulher do relato, ela buscou aquela emoção passageira no shed, né? Como a gente costuma falar do cara destacado. E ela acabou jogando fora um diamante bruto. Mas a vida, meus amigos, é uma semeadura constante, porque o tempo passou. E aos 34 anos, esse seguidor, ele se casou com uma mulher que soube valorizar ele, o que é muito bacana. E aos 39, ele retornou para o caminho da fé, mas agora com uma maturidade que aquela religiosidade barata não dobra mais ele. E no caso, a mulher que traiu ele. Então, ele conta que ela acabou colhendo os frutos da própria escolha que ela fez. Ele viu que ela passou por sofrimentos, por relacionamentos destrutivos, e hoje ela vive as consequências por ter trocado o sólido por algo de curta duração, né? Por algo passageiro. Então, a lição aqui, ela é clara, pessoal. Não mude o seu caráter por conta da cegueira de outras pessoas, porque o seu valor, ele não diminui porque alguém não conseguiu enxergar isso em você.
Então, o homem de valor, ele amadurece, ele cresce, e aí ele conquista o espaço dele. Então, enquanto que a colheita de quem vive de aparências vai acabar sendo algo amargo. Então, eu quero saber assim de vocês já viveram algo parecido? Você já sentiu assim que a sua honestidade ela foi usada contra você em um ambiente que deveria te proteger? Então, deixa aqui o seu comentário pelo seguinte, porque a gente falando sobre isso, a sua história, ela pode servir de força para que outros homens que estejam passando por algo parecido, eles possam se basear no seu relato de superação e isso ser de grande valia aí para muitos, certo? Então, pessoal, um forte abraço a todos e até a próxima conexão. Se inscreva no canal e deixe o joinha. Fui.